A história de nosso estado, contada pelas personalidades que fizeram história. Memória Paranaense. Um projeto da Fundação Inepar. O secretário de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná, Alex Beltrão, é o nosso convidado de hoje no programa Memória Paranaense. Secretário, o senhor é nascido em 1924 em Curitiba, de duas famílias que marcaram muito a história do Paraná. Me marcaram. Eu sou Fontana Beltrão, com muitas outras ramificações, e sou um curitibano de várias gerações, pelos dois lados, né? Meu pai é engenheiro, vem de uma família de engenheiros, de origem pernambucana, mas ele já era a segunda geração, o pai dele veio para aqui como juiz. A minha avó é Gutierrez, de sangue uruguaio, mas morava em Paranaguá. Do outro lado eu sou Fontana, família de erva mate, o filho de Fontana era meu avô. Foi o primeiro a ter um carro em Curitiba. O carro número 1 de Curitiba, e era um homem muito inventivo. O pai dele foi quem veio do Uruguai para estabelecer aqui a indústria de erva mate, e foi um homem que teve muita repercussão aqui. Ele criou passeio público e se inseriu muito na vida da cidade, o Comendador Fontana. Do outro lado, da minha avó, a mulher dele, eu sou bisneto do Barão do Cerro Azul, que são os Correia, né? Então, se for olhar a árvore genealógica, tem muita coisa para contar. E com muito tempo em Curitiba. Bastante. Todos têm um papel histórico aqui e ali. Seu pai foi prefeito assim, duas vezes, em dois momentos. Meu pai já foi bem mais tarde prefeito, foi um grande, com associação com meu tio, Francisco Beltrão. Os dois foram homens de enorme preocupação geográfica, engenheiros da geografia, eram os homens que faziam os mapas. Eu vejo muito mapa aqui, gosto muito porque era uma tradição de família. Eu, como menino, trabalhei em mapas. E esta tradição que vem um pouco do fato de eles terem estudado no Rio de Janeiro, da preocupação de mapear o Brasil, que era a coisa importante no começo do século, eles trouxeram para aqui e sempre foram profissionais de muita competência nisso. Mas não havia com que pagar, então os serviços de mapeamento do Estado eram pagos com o que se chamavam as terras devolutas. Eles acumularam muita terra, muitas áreas que eram desocupadas. O Paraná não era só ocupado aqui em Curitiba, Paranaguá até Ponta Grossa e um pouco para Jaguariúna e Castro, né? Chegava, o limite era Guarapuava. Com essas terras, eles então, já numa etapa bem mais tarde, depois da Revolução, quando entraram a tentar colonizar e a dividir essas terras, porque já o Paraná começava a ser penetrado pelo norte com as migrações paulistas, com as colonizações que foram organizadas pela Companhia de Terras Norte Paraná, o grupo inglês que comprou uma grande parte dessas terras, e lá pelo sul entravam os gaúchos na parte do que se chama hoje o sudoeste, né? Então eles foram muito presentes nesse processo e escreviam muito e viajavam muito, e eu fiquei muito impregnado dessa percepção paranista, não tanto curitibana, mas também uma dimensão de que o Paraná é bem maior que Curitiba, mas sempre com uma afeição profunda por Curitiba, porque foi aqui que me criei. Seu pai estava no interior do Paraná, no momento que havia colonização. O senhor tem uma boa recordação desse momento? As coisas se dividem aqui no Paraná e no Brasil, e talvez no mundo, em antes de 29 e depois de 29. Quer dizer, houve a crise mundial, houve aqui a mudança da Revolução que levou ao poder o Getúlio Vargas. Aqui em Curitiba foi a queda do governo velho, que era o governo do Afonso Camargo, veio para aqui o Manuel Ribas. Então, nesse período, muitas coisas aconteceram e a minha recordação e os fatos, depois conversando com meu pai, mostram que nós saímos de um período em que meu tio e ele eram elite
de governo, meu tio era secretário de obras, e ele era o responsável por muitas outras obras, construção, empreitada, eram homens, enfim, da situação. Com a Revolução, eles passaram a ter muito problema. E os dois resolveram, então, entrar na questão da colonização para pagar dívidas, para poder continuar na sua tarefa de engenharia, e os dois eram muito afeitos, eram homens de interior, homens acostumados, né? Eu acho que todos os dois foram chamados comissário de terra. O comissário de terra era o residente que assentava poceiros, arrumava a vida dos índios, enfim, eles tinham uma vivência muito grande de Paraná. Meu tio optou em ir para o sul, ele foi para Clevelândia, e de lá ele foi colonizar essa área que hoje é Francisco Beltrão, em homenagem a ele, e Pato Branco. Nesse meio tempo, meu pai foi para Londrina, na época que estava sendo fundada, porque havia umas áreas lá que tinham sido pagamento a esse escritório por conta da medição que eles fizeram das terras da Companhia de Terra Norte Paraná, que é uma compra feita nos anos 20 e poucos, e que de muita importância no Paraná, e que iniciava então a sua colonização pela mão dos ingleses da época, o Lord Lovat e todos os interesses ingleses aqui. Meu pai fundou primeiro, morando em Londrina, ele foi abrir o que se chama hoje Ibiporã, é a cidade de Ibiporã, o município de Ibiporã, enfim, tarefa dele. Tratava-se de dividir os lotes, dar posse, etc. Isso coincide com um período em que começa a vir o café para o Paraná. O café entrava ali por Ourinhos e chegava até Coronel Procópio. Com a queda de preços enorme que afetou o café, parou esse fluxo, mas muita gente queria migrar e ser proprietário de café, gente do Espírito Santo, São Paulo, de Minas, etc. E aqui se estabeleceu, então, uma oportunidade já com uma reforma agrária pronta, porque o cidadão comprava o lote, pagava uma entrada pequena, que era o dinheiro que trazia, mas tinha a segurança de estar totalmente demarcado, tinha na frente uma estrada e tinha nos lotes maiores, no fundo, um rio. Ele podia, então, com a madeira que cortasse, com o plantio do milho, plantar mais em cima, no espigão, plantar o café e pagar as contas, e se tivesse sorte, ali pela quarta ou quinta, na quarta safra, 4 anos depois, ele pagaria as contas, estaria começando a ganhar dinheiro. Então houve um fluxo muito grande, porque é uma experiência que não existia no resto do Brasil. No resto do Brasil eram posses e depois divisão meio a brigas e com heranças e com tudo, e aqui entra essa oportunidade. Isso levou a essa penetração muito grande no Norte do Paraná, de criação de toda uma migração e de uma civilização. Meu pai participou nisso, porque depois ele também tinha terras e foi criar a cidade de Tamboara. E posteriormente, já acho que 5 anos depois, criou Engenheiro Beltrão, entre Piabiru e Maringá, perto, né? Que também, essa leva o nome dele. Nesse período eu tive a felicidade de participar, estudando aqui, ir todas as minhas férias e conviver com esse processo, porque meu pai morava em Ibiporã, uma casa pequena lá. E eu pude, então, sentir a diferença e que mundo diferente é o Paraná, não? Naquela época não havia ligações, as ligações eram ferroviárias, a ligação começava, a Estrada do Cerne tinha sido construído já pelo Manuel Ribas, mas ainda eram mundos diferentes. Um de penetração lá por São Paulo, Ourinhos, e outro de penetração daqui de Curitiba, que não tinha tradição de café. Algumas famílias daqui tinham negócios lá, o Brasílio Araújo, o Canê, o pai do Jaime, tudo, tinham negócios de café no Paraná, na Zona Velha. Eles, alguns migraram também foram abrir frentes na Zona Nova, que se abria, outros permaneceram na Zona Velha, mas não havia uma ligação com Curitiba.
O senhor pretendia cursar engenharia, mas teve uma interrupção nos estudos por causa do serviço militar, do CPUR, justamente na década de 40, na época da Segunda Guerra Mundial. Não, eu continuei, eu não interrompi, eu continuei meu curso, mas com muito pouca presença, porque durante o CPUR, eu comecei o CPUR antes da guerra, era parte do ensino, mas eu ainda estava no chamado pré. Então eu fiz 3 anos de CPUR, que era uma forma de elegante de calçar umas botas e de ser elegante e ao mesmo tempo andar a cavalo e sair com os amigos, e era uma coisa muito simpática, o CPUR antigo. Durante meu curso de CPUR, mudou o quadro brasileiro e o Brasil se comprometeu a entrar na guerra ao lado dos americanos. Portanto, as técnicas, eu sou de artilharia, as técnicas de artilharia mudaram completamente. O curso passou a ser de 2 anos, eu tive que reaprender muita coisa, e 6 meses depois de acabar eu fui convocado, porque então a guerra já estava recrutando gente, né? Não me lembro de que ano foi, mas eu tive então um período, eu tinha acabado de entrar na escola de engenharia, mas cursei, eu acho que o primeiro, segundo, terceiro ano aqui, um pouco ausente, estudando e indo fazer as provas, né? Para o jovem que estava no serviço militar, qual era o sentimento com relação à possibilidade de ir lutar na Europa? Bom, muitos amigos meus, um pouco mais velhos, foram. Eu não via como uma impossibilidade. Mas nós éramos alegres, nós éramos jovens e víamos isso tudo até como uma aventura. O que era mais engraçado, o que era mais típico, é que essas mudanças políticas e de ideologia e de posicionamento do Brasil levavam aqui numa região como o Paraná a crises sérias a nível de família, de amizades, porque de um dia para outro você teria o teu melhor amigo sendo de etnia alemã ou italiana e, portanto, está do lado de lá e você do lado de cá. E o próprio governo brasileiro, até um certo momento, não se definia. Você não tinha definições. Eu me lembro aqui de divisões muito fortes na família, de simpatizantes do eixo, de simpatizantes dos ingleses. E nós, garotos, queríamos mais era a festa, né? Então, de repente, você era oferecido uma camisa de integralista, ou um prêmio qualquer, uma coisa qualquer. E nós não levávamos muito a sério, não. Primeira vez que eu percebi a sério isso foi quando alguns amigos meus saíram tinham 17 anos, 16, 17 anos, saíram como voluntários para as forças para treinar como pilotos. Uns saíram para os Estados Unidos, outros para a Alemanha. Hoje, muitos voltaram, já morreram, estão por aí, mas mostrava uma clivagem que os dois queriam ser aviadores e a oportunidade surgia. Um foi para a Luftwaffe, o outro foi para a Força Aérea Americana, né? Também no plano interno aqui, você sentia um período engraçado. Primeiro, uma presença grande de propaganda alemã, dirigível aqui por cima. Que o senhor se recorda da passagem dele por Curitiba. A coisa maior do mundo, não tinha nem se via avião, já veio um bicho daquele. Mas depois surgia também a questão da propaganda. Nós tínhamos aqui esforços já bem dirigidos de propaganda, de companhias. A Bayer fazia propaganda, me lembro aqui do tio Paulo, que nunca mais soube o que houve, mas dava a impressão de ser propaganda alemã. Ele falava no rádio, na PRB2, chamava-se tio Paulo, e nos faziam uma série de festas e natais, etc. E a garotada toda gostava muito do tio Paulo. Com a guerra, e depois com a evolução das coisas, as coisas mudaram. Eu me lembro de ter desfilado aqui em CPUR, a gente punha os canhões velhos em cima de uns caminhões e desfilava. E uma vez eu fui num desfile para um general americano. Era o general Marshall, esse do plano Marshall, que depois de ser o grande general americano, ele era nessa época general de brigada e tinha vindo aqui, depois eu soube, para conversar com Oswaldo Aranha, que era o ministro de Relações Exteriores, e que estava na sua granja no Rio Grande do Sul, na sua fazenda lá. E no retorno, o general Marshall passou para visitar as regiões. E aqui fui depois descobrir que eu tinha desfilado para ele numa chuva danada, típica de Curitiba, né?
Secretário, vamos então para o intervalo comercial. Está conversando conosco Alex Beltrão, secretário de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná. Já voltamos. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar. No programa Memória Paranaense, nosso convidado hoje é o secretário de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná, Alex Beltrão. Secretário, ainda como estudante, o senhor trabalhou como estagiário na construção do Afonso Pena por Americanos. Foi. Como parte da guerra ou parte da estratégia do acerto com os americanos, não tenho muito detalhe disso, mas foi permitido que os americanos, a Força Aérea Americana, construir alguns aeroportos no Brasil. O primeiro foi melhorar Natal para preparar a invasão da África do Norte para Dakar. O segundo parece que foi em Caravelas, o terceiro foi um aeroporto em Curitiba e o terceiro eu acho que era Pelotas. Isso tem a ver um pouco com a grande presença dos navios alemães aqui no sul, refugiaram-se nos países neutros, que eram Argentina e Uruguai, e os americanos então criaram isso. Nós aqui fomos tomados de surpresa, me lembro, meu pai era prefeito nessa época, e surgiu aqui no Brás Hotel, ali no centro, surgiu um grupo de americanos com quem eu tomei uns drinks lá, eu devia ter 17 anos, e eu gostava muito de treinar inglês, treinar língua. Então, nessa conversa eu descobri que eles estavam trazendo equipamentos e vinham para Curitiba fazer um aeroporto. Nós tínhamos o Bacaxiri, era tudo, né? Esse processo aí se desenvolveu numa desapropriação grande ali em São José dos Pinhais, uma comissão se organizando, mas esses funcionários, esses tratoristas, me convidaram durante o período de férias para eu ir ficar com eles lá, alegando que seria intérprete, eu não sabia nada de inglês, mas queria ir ver as máquinas disso. Então eu me mudei e fiquei, acho que 2 ou 3 meses, morando ali em Afonso Pena durante a construção, e assumi então para receber um pagamento de R$600 mil na época, que o empreiteiro acertou comigo, a pedido dos americanos, e eu então devia fazer um relatório sobre como fazer um aeroporto, coisa que eu não sabia nada, né? Mas eles utilizaram, todos os engenheiros, cada um no seu pedaço, me davam um pedaço, não tinha muito o que fazer, e de noite escreviam e me davam fotografias, e o diretor da companhia, que era o Pollan, era um engenheiro muito importante lá do Rio de Janeiro, me trazia documentos sobre como selecionaram uma área de aeroporto. O que deu, eu, no final, fiz um bom relatório que entreguei ao reitor da época, foi publicado no jornal do diretório da época, e aí eu me lancei como escritor e como técnico em coisas que eu não sabia. Mas foi um período muito simpático e muito interessante, porque agora, recentemente, eu fui coordenar pelo Estado as relações aqui do Estado, do governo do Estado, com o Infraero, nos momentos finais de acabar aqui os trabalhos. E eu me lembrei muito disso, achei um círculo de muito interesse retornar ao aeroporto para trabalhar na sua ampliação, contribuir para a sua ampliação. No Exército, o senhor acabou ficando vários anos em função da guerra no CPUR. Foi lá que conheceu o Ney Braga? Foi. Eu fui, depois dessas coisas de CPUR, as datas são meio confusas assim, eu fui convocado como oficial de artilharia. Fui aqui para o 3º rank, que hoje é o Shopping Curitiba, ainda cavalos e tudo, e lá o professor de artilharia, nesse período, acho que foi no primeiro estágio, assim, era o Ney Braga, Capitão Ney, que tinha bolado um sistema lá de mostrar umas fumacinhas para simulação de tiro, etc. E esse contato foi muito interessante, porque ele era muito querido de todos os jovens, assim, era muito entusiasmado pelo que fazia,
E eu guardo uma recordação muito boa do Ney nessa época. Depois nós nos encontramos porque ele foi prefeito e depois mantivemos um contato grande pela vida, assim, mas foi aí que nós começamos a nossa amizade. Terminado o CPUR, esses anos todos passados no Exército, como é que foi o começo da vida profissional como engenheiro? Bom, eu depois trabalhei muito tempo aqui, ainda no Exército, na fábrica de Curitiba, que é um outro shopping center aí, mas que fabricava pontes de travessia de grandes rios e carrocinhas de carroças, etc. Era uma fábrica muito bem montada. O Exército ainda utilizava tração animal em alguns transportes? Era. Você fazia carro-pipa e carrocinha. E eu consegui essa transferência porque um amigo meu queria vir para os cavalos e para a artilharia e eu queria ir para a tecnologia, para a fábrica de Curitiba. Com isso, eu passei lá, acho que 2 anos, assim, muito feliz, muito interessante, porque eu pude, então, estudar muito, eu podia estudar para conseguir continuar o meu curso e também fazer uma espécie de estágio em coisas diferentes, de máquinas e de tecnologia. Dali, através de uma visita de um diretor da Escola Politécnica de São Paulo, ele me convidou, se terminada a guerra, eu não queria ir para a Politécnica. Coisa que eu aceitei. Eu tinha também a possibilidade, um convite de ingressar naquela escola militar do material bélico, de engenharia, lá no Rio de Janeiro, na Praia Vermelha, mas eu optei por São Paulo. Eu queria continuar no setor privado. E assim fui para São Paulo e lá terminei meu curso de engenharia em 48. A ida para a França, uma bolsa para estudar planejamento, foi aí que iniciou uma nova carreira que seria principalmente a consultoria em planejamento? Foi. Eu sabia não sabia bem o que eu queria. Se você forma em engenharia, engenheiro, por mais bem formado, ele é uma espécie, ou era nessa época, uma espécie de matriz para qualquer coisa, né? Para ser postos, etc. A herança brasileira tinha passado dos advogados aos engenheiros como o que formava quadros os mais adequados para postos de chefia pública ou mesmo no setor privado. Eu não sei, eu acho que me dei conta dessas coisas, de que queria saber mais coisas. A vida da Europa, eu fui buscar coisas novas, um pouco de aventura, não era um propósito assim muito sério como os bolsistas de hoje, que têm um propósito muito claro. Tudo. O meu, eu diria que era um pouco aventureiro, mas que foi extremamente útil, porque era barato ir para a Europa. Segundo, era um período de efervescência de pós-guerra, em que os intelectuais e engenheiros não havia quase. O grosso eram cineastas e pianistas, escritores, era o Jorge Amado, o Scliar, e tal, que eram os brasileiros de Paris dessa época. O que juntar-se a eles significava abrir a porta para o equivalente francês. Então eu deixei um pouco a engenharia de lado e fiquei cultivando um pouco relações as mais variadas nesse tempo de Paris. Não descuidei dos meus cursos, etc., mas sobrou pouco deles e sobrou muito do resto da vivência com a França, do aprendizado da língua e das amizades que depois eu restabeleci também aqui no Brasil, né? De modo que, voltando aqui, eu fui trabalhar no planejamento do que havia. Era essa Companhia Brasileira de Engenharia, era uma companhia que começou com essas ideias. Aqui o planejamento chegou pelo que se chama, ou no pós-guerra, pela Comissão Mista Brasil-Estados Unidos. Era um esforço que o campus faziam parte o Ari Torres, né? Era um grupo misto para pensar em projetos de desenvolvimento do Brasil. Portos, ferrovias, etc., para a negociação. O fundo era uma negociação de um grande financiamento que permitisse ao Brasil renovar a sua infraestrutura. Como consequência disso, havia um espírito muito grande ainda em final do governo do Getúlio, mas que depois se tornou muito forte no governo do Juscelino, de criar condições de planejamento, seja através de recursos. Se criava o Banco de Desenvolvimento Econômico, que hoje é o BRDES, e nos estados começavam a
a se pensar em esforços de coordenação com vistas a desenvolver a região, o estado, etc. O primeiro deles foi Minas. Minas começou com a CEMIG e fez um plano de eletrificação muito interessante, na qual participou, isso é antes do meu tempo, participou essa companhia. Pelo exemplo, outros se seguiram. A companhia que tinha a responsabilidade de construir Paulo Afonso, no Rio São Francisco, também, era a companhia do Vale do São Francisco, teve a responsabilidade de estender a eletrificação a o interior da região, para justificar tudo aquilo. Era um contrato dessa companhia no qual eu participei, conheci o Nordeste, viajei por lá, etc., tentando... O seu escritório, que já havia crescido bastante, chegou a fazer trabalhos para o governo Juscelino Kubitschek com relação à vinda das empresas, as fábricas de automóveis. Dessa experiência de eletricidade, nós, com um grupo que tinha, nós decidimos criar um escritório próprio, porque já não era mais eletricidade, o problema já era o que fazer em muitas frentes. Surgiam as demandas para localizar em indústrias, chamavam-se grupos executivos, que o governo dava favores na época para que viesse, e você tinha que ter trabalhos de organizar a nacionalização dessas fábricas. Isso se aplicava tanto à indústria automobilística, e depois se aplicou muito fortemente à indústria naval. Eu trabalhei mais na indústria naval, porque muitos dos estaleiros que nós ajudamos a construir se localizaram em regiões, no Rio Grande, outro na Bahia, etc. Esse é o período que me trouxe um pouco de volta ao Paraná, porque eu comecei vindo para São Paulo, com o escritório a São Paulo, eu reencontrei minhas raízes aqui, primeiramente pelo Parigô. Parigô era diretor técnico da Copel, que havia sido criada, e ele tinha muita preocupação de boa ordem, era um homem extremamente sério, extremamente capaz, professor de hidráulica, e ele queria dar um cunho de projeto e boa ordem nos projetos daqui. Eram pequenos os passados, mas ele iniciou o primeiro grande, que era o Capivari Cachoeira. Eu me lembro de ter participado nesse projeto para ir buscar os recursos do BNDES, do BNDE na época, para ajudar esse projeto. Isso ainda no governo do Adolfo. Posteriormente, eu mantive contatos, reencontrei o Ney Braga, e eu tinha escritório no Rio de Janeiro. E tinha escritórios mais para o norte, aqui para o sul tinha pouca coisa, além de São Paulo. E ele me pediu para ajudá-lo na preparação de um projeto que o Itamaraty, o governo central, estava pedindo aos estados que preparassem para receber recursos da Aliança para o Progresso. Foi assim que eu vim a Curitiba, e aqui encontrei, vamos dizer, a segunda leva das minhas amizades curitibanas, porque nesse tempo o Ney tinha como secretários em torno da mesa o Afonso, o Paulo Pimentel, o Alípio, enfim, é um grupo muito simpático, bastante jovem, nós éramos muito jovens nessa época, e todos com o fervor de querer fazer coisas, etc. Então, que eu me inseri nisso, fiz esse projeto e daí para frente vim aqui já como consultor, a pedido do Ney, o Parigô pagando o começo, para organizar coisas, através da Copel. Vamos então continuar a história. Depois do intervalo, estamos aqui conversando com o secretário de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná, Alex Beltrão, no programa Memória Paranaense. Já voltamos. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar. Continuamos com o programa Memória Paranaense, ouvindo hoje o depoimento do secretário da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná, Alex Beltrão. Secretário, nesse encontro casual que o senhor falou com o governador, na época, iniciando o primeiro governo, Ney Braga, é que surgiu, de certa forma, o começo do planejamento no Paraná? Uma visão estratégica para o futuro, no começo da década de 60? Eu não diria assim, porque haviam vários grupos. O próprio Ney tinha contratado um grupo
muito competente de consultores ligados à igreja na época, que estavam fazendo projetos de cunho social. Havia muita coisa sendo feita, eu não diria que começou aí. O próprio Alípio é muito competente, estava com ideias de planejamento, trazia ideias militares ou de escola superior de guerra. A diferença que eu trazia, o que eu trouxe no caso, foi uma identificação mais pragmática das deficiências e um pouco de experiência e aventura que eu propus ao Ney Braga e que ele quis levar à frente. Porque o planejamento não resolve nada se ele não tiver recursos. E o Paraná era extremamente carente de recursos. O primeiro esforço de buscar recursos da Aliança para o Progresso não levou a nada, mas nos levou a identificar que precisava muito dinheiro se aqueles sonhos todos de ligar com rodovias e mais montagens de escolas e mais programas de porto e disso, daquilo, essas coisas somadas davam um recurso carente, uma carência de recurso muito grande. Naquela época, o imposto, a capacidade do governo de gastar dinheiro, se chamava IVC, que era Imposto de Vendas e Consignações. Eu creio que estava em 4%, assim, e pesava, não era uma sociedade pobre, você aumentar mais 1%, havia uma resistência muito grande. O Ney estava em minoria, ele era do PDT, do Partido Democrata Cristão, PDC, e a maioria na Assembleia era do PTB na época. Estamos já em governo, eu acho que já estamos em governo Jango Goulart. Por outro lado, o comércio aqui reagia muito a essa ideia de aumentar imposto, porque não tinha jeito, era coisa já prometida antes e nunca retornava. Então, o meu papel foi procurar, com experiências de outros lugares, organizar alguma coisa que fosse aceita pela sociedade da época e que foi um empréstimo compulsório com um compromisso equivalente a 1% da receita, com o compromisso de não gastar com funcionários, nem com custeio, nem com pessoal, de dedicar um certo montante, que eram parece que 20%, ao setor privado, de tratar esse recurso como um recurso garantido e depositado automaticamente pelas coletorias da época, em conta vinculada, de criar uma companhia gestora onde houvesse uma presença de todos os setores da sociedade, com uma gestão independente dos vários secretários, etc., e que foi criada com grande apoio na época, obviamente com grande envolvimento do Ney, porque eu trabalhava, quando vinha aqui com as equipes, trabalhava no próprio palácio lá com ele. O Alípio também, e muito apoio também na Assembleia do Aníbal. O Aníbal Cury era secretário da Assembleia, e eu quero dar um testemunho de que ele foi extremamente... deu muito apoio a isso tudo. Era importante arrecadar recursos e foi uma campanha parecida com o do Seu Talão Vale um Milhão, uma forma de gerar recursos, uma poupança para o Estado investir? A coisa era meio complicada, estive relendo aí, porque agora cheguei aqui, tive que repensar coisas já de recursos aqui já no governo do Jaime. Eu fui reler as coisas dessa lei, que é uma lei bastante detalhada, etc. As ideias eram muito boas, porque tratava de pensar que se você emprestasse para uns fins determinados, que fossem investimentos, seja públicos ou privados, e por um período bem definido, eram 5 anos, que se você vinculasse este empréstimo, ninguém acreditava no repagamento do empréstimo, se você vinculasse isto a um papel que a pessoa se credenciasse aquilo porque pegava uma nota fiscal, você criaria um incentivo para recolher notas fiscais, o que teria um impacto muito grande sobre os 4%, e também nos 5% você trocaria aquela montanha de notas fiscais por bônus ou por certificados ou cautelas, que depois de um certo tempo dariam direito a trocar
por ações de participação, ou por fundos, etc., com os dinheiros aplicados por essa companhia. A ideia era um pouco, eu acho, ambiciosa na época. Deu um resultado efetivo nessa poupança que o senhor pretendia criar? Não, eu acho que deu muito resultado na boa gestão e ter financiado projetos extremamente importantes. Financiou a ligação rodoviária, financiou novas obras hidrelétricas, financiou muita coisa aqui no Paraná, porque era um recurso grande e fácil de aplicar, porque ele era gerido por uma empresa, né? Já essa parte de trocar e tudo, eu tenho a impressão que nós não foi assim tão bem trabalhada como o resto, como obter o dinheiro. Isso porque começou logo um período inflacionário, o papel já não valia e já é isenção. E é claro, não houve também um preparo da opinião pública para querer cobrar isso como uma coisa bem conversada. Mas foi um bom registro, foi útil, porque essa lei de criação do fundo é que permitiu ao Estado participar da Renault, tanto mais atrás da Volvo, mas agora é o único Estado que tinha uma lei que permitia utilizar recursos públicos para se associar a empresas. Esse acompanhamento do governo Ney Braga o senhor fez todo através de uma empresa de consultoria, essa empresa que estava presente em várias capitais, e era um momento que era importante definir uma estratégia para o Paraná, porque tudo ainda estava por se fazer, seja estradas, energia, o Paraná precisava de tudo isso. É verdade. Por exemplo, nós trabalhávamos muito rápido e era uma jantarada, a moça que se deslocava de um lado para outro, trazia ideia de que ia de lá. Aqui nós criamos um escritório e ficou aqui um sócio meu que já morreu, que é o Zacarias Carvalho, que deixou memórias e inúmeros amigos, que então conduzia uma série de estudos setoriais, né? Nós fomos estudar melhor a carne, estudar melhor a indústria, o próprio gado, etc. E a parte de cortumes e indústrias aqui de Curitiba. Me coube, por escolha, estudar o café, porque um dos trabalhos que eu que contratamos com essa empresa, foi um estudo da economia cafeeira. Isto foi nos anos 61. Eu, também por razões que nem vem ao caso, fui a Nova York ver a negociação do primeiro acordo internacional do café, em que participariam países produtores e consumidores. Era a primeira vez que fazia isso. E eu fui como observador nesse contrato, mas representando o Ney Braga. E fui um pouco por intervenção dos paranaenses que estavam em café na época, né? E passei lá um mês participando dessas negociações. O Soares Pereira, Coronel Soares Pereira, era o presidente da Junta Executiva do Café Paranaense. Mas até nessa época nós não tínhamos precedentes de paranaenses no café. E surgiu logo depois porque o Maculan, que era observador do Senado na época, nessa mesma reunião, ficou comigo quase um mês lá. E quando voltou, numa mudança qualquer, eu acho que foi quando o Jango assumiu, ele foi convidado e assumiu o IBC. Então era a primeira vez. Esse estudo me deu muita clareza sobre o problema do café, a percepção de que como nós estávamos num caldeirão complexo, produzindo aqui café em zona fria, era metade da exportação brasileira na época, o café. Chegou a ser metade da produção, mais de metade da produção. Não era da exportação, porque muito se acumulavam. Esses armazéns todos que foram construídos no norte, agora que nós estamos o Jaime está transformando em centros de negócios, eles foram construídos nesse período e um pouco depois, para substituir o armazenamento de café em igreja, em quartel, em más condições de acondicionamento. Mas, sem dúvida, as estradas não eram suficientes, o porto não era suficiente, e tudo isso mostrava uma necessidade de uma continuidade de planejamento, que, como os acidentes de percurso, isso foi um pouco interrompido, porque houve a Revolução de 64.
Aí a estrutura de governo mudou completamente. Agora, o senhor esteve daí no IBC, representando o Brasil em Nova York, em 65 até 68, e depois por quase 30 anos na direção executiva da Organização Internacional do Café em Londres. É possível, dentro dessa visão, entender o porquê da queda da produção brasileira do café, principalmente aqui com relação ao Sul? Claro. Isso é perfeitamente claro. Primeiro é que o café sempre migrou. O café começou no Brasil, no Pará, e veio parar no Paraná, né? Ele aqui foi contido pelo frio. Mas sempre ele foi em busca de mão de obra barata, que é o tempo da escravatura, ou terra muito fértil, que é o período de São Paulo, sul de Minas e depois Paraná, né? Mas as terras se enfraquecem, o excesso de preços leva a plantios enormes e cria-se uma superprodução e vem o desestímulo e a intervenção de governo em todos os planos, né? Portanto, é muito claro esse ciclo. Ele acabou agora, eu acho que nós estamos ainda, não é que não, acabou seria exagerar. Ele continua, mas de uma forma bem mais branda. O período explosivo foi esse período Paraná, porque aqui se passou de uma produção baixa no Paraná, mas brasileira baixa, a um excedente enorme, o que levou a todas essas intervenções. O Convênio Internacional do Café e essa intervenção toda se deveu à criação de excedentes muito fortes por essa expansão no Paraná. Secretário, depois do intervalo, gostaria que o senhor contasse para nós, depois de 30 anos no exterior, o convite de Jaime Lerner para voltar ao Brasil e aqui ocupar o cargo que o senhor está hoje no governo. Conversa conosco aqui no Memória Paranaense, secretário de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Alex Beltrão. Já voltamos. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar. Vamos para o último bloco do programa Memória Paranaense, que tem hoje a participação do secretário da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná, Alex Beltrão. Secretário, depois de 30 anos no exterior, cuidando de café, como foi o convite para retornar ao Paraná e integrar o governo Jaime Lerner? Bom, foi uma coisa bastante natural. Pela própria carreira no café, muitas reeleições e muita coisa, eu percebia que pela minha idade, até pelas demandas, eu tinha que mudar um pouco de ramo. Seria ou me aposentar e me tornar procurar o lazer. Eu pensava em voltar sempre para o Rio, eu tenho apartamento no Rio, voltar para lá. Mas, ou ficar em Londres também, porque eu tenho os filhos lá e um vínculo muito grande, morando 27 anos lá. Mas o Jaime, ao ser eleito, me ligou e me convidou para um posto aqui. Eu não sabia nem o que era, mas eu tive um pouco de dúvidas, né? Afinal de contas, tempo fora, idade, tudo. O que você vai fazer aqui num grupo novo, retorno ao Paraná? Esse era o lado bom senso. O outro lado, o lado mais aventureiro, é dizer, puxa, que tal voltar a fechar o ciclo e voltar ao Paraná e cooperar e participar de uma equipe e visitar essas coisas de hoje e talvez, se útil, trazer um pouco da minha experiência, né? Então eu aceitei vim para aqui, para o que o Jaime tinha me reservado, que era essa Secretaria de Ciências, Tecnologia e Ensino Superior, e ainda incluía na época o que era Indústria e Comércio, que era uma secretaria especial. Ele já havia separado as duas, a outra era para ser para o Calil, que é um amigo dele, que eu conheci, que chegou a exercer aqui, e me perguntou ainda, e você acha que dá conta e quer também o ensino superior? Eu não sabia o que era bem o ensino superior. Francamente, eu sabia da Universidade de Londrina, porque meu irmão é professor lá, e é bem mais velho, etc. As outras eu tinha uma notícia, assim, mas não me dava conta da tarefa e do que era isso. Mas pedi para chegar aqui e examinar isso. Examinando, eu cheguei a umas conclusões engraçadas, assim. Eu sabia o que eu não queria. Eu não queria retornar a planejamento,
não queria retornar à economia, não queria retornar à agricultura, não eram coisas. Mas falar de tecnologia, falar de ensino superior, são áreas em crise no mundo inteiro, eu achei bom, achei interessante. E assumi e já levo 3 anos e um pouco disso, já sou mais antigo do secretário de Ciência e Tecnologia no Paraná, que ficou mais tempo. Isso não é porque seja muito tempo, mas é porque o período de existência da secretaria não é longo, parece que foram 5 ou 6 secretários. Mas, aceitando isso, eu não aceitei vir ser secretário de Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, ponto, não. Eu aceitei retornar ao Paraná e participar da aventura Jaime Lerner. O senhor participou do trabalho de atração das empresas, das montadoras ao Paraná? Muito, mas não formalmente. Muita coisa que eu participei aqui com o governo foi ajudar a contribuir com ideias ou com informações que ajudem aqui e ali. Eu sentei em várias mesas, mas não numa função direta de contratos e disso, porque isso pertencia muito mais a áreas muito específicas de planejamento e de fazenda, né? Mas, sem dúvida, eu me animei muito, chegando aqui, de ver, em primeiro lugar, como havia clareza na formulação do Jaime Lerner. O Jaime Lerner que eu conhecia, prefeito, excelente cabeça, excelente otimismo, vontade de fazer, fazendo, sentido prático, com uma equipe em volta dele bastante jovem, que eu conhecia muito. O Rafael vinha para minha casa em Londres, o Cássio eu conheço de números do passado longínquo, né? Mas eu percebi como aquele grupo tinha uma carga forte de disposição, de aventura e de fazer, né? A questão de como começar e os projetos do Jaime, todos bonitos assim, mas você me preocupava um pouco a questão de limitação de recursos e o fato de ele estar numa posição política que não era a mais atraente para ter as benesses do poder central, vamos dizer, não? Estava no partido de oposição na época, o PDT. Agora, a vinda das montadoras, que é uma espécie de acidente, mas um acidente de resposta a uma tendência, e que foi a abertura do mercado Mercosul, e, portanto, essa migração para o sul das indústrias, e essa percepção que eu já me teve de atrair para aqui algumas que marcassem rapidamente uma modificação, sentido de precisão de marketing, que foi o caso da Renault. Já as outras já vêm por iniciativa natural e tudo, mas no caso da Renault, a negociação era muito dura, porque não era com o grupo da Audi que está aqui, era uma negociação com o grupo anterior, que era o grupo que tinha escolhido Resende para uma fábrica de caminhões, etc. O senhor acha que as concessões eram válidas considerando este momento, que era de atrair as primeiras empresas que teriam um efeito multiplicador? Exato, era a oportunidade. Quer dizer, essa coisa de trazer indústrias, ainda por favores federais, deixar importação, é um final de festa, porque a própria organização do comércio internacional, a Organização Mundial de Comércio, tudo levam a pressões muito grandes para você eliminar favores e vantagens. Todo mundo sabe das pressões sobre o Mercosul, das pressões americanas sobre a indústria automobilística. Quer dizer que temos um momento novo, mais difícil a partir de agora para a atração dessas empresas. Mas essa percepção do Jaime de que nós estávamos em um momento de que ou você entra agora ou nunca mais, e que, portanto, precisava buscar a composição a mais possível e a mais viável, eu acho que foi um golpe de mestre e sinto um enorme orgulho e prazer de ter participado nesse momento, assim, né? Não que ele pare aí, porque isto veio adicionar à própria equipe, ao Paraná, uma percepção de que estamos na trilha certa, estamos numa região que é a região do futuro, não é a região do passado. Não adianta olhar o café, o que foi, o erva mate, tudo, está tudo muito bem,
nós estamos agora dando um salto de enorme importância. Na visão estratégica e de planejamento, que é a sua especialidade, o senhor acredita realmente num momento novo para a economia, na mudança do perfil econômico do Paraná? Eu acredito naturalmente qualificando que é preciso que nada acontece por inércia ou só porque há uma vocação regional, isso não existe. O que existe são cabeças e comunidades que sabem bem aproveitar a conjuntura e mudam o perfil, criando as condições de mudança de paradigma, de mudança da área para receber, então, investimentos e entrar em outros setores. O Paraná está nisso. Acredito piamente e estou trabalhando por isso nos anos finais da minha vida. A privatização, participação da iniciativa privada em setores chaves da economia, que antes era tudo de responsabilidade do governo federal, do governo do estado. O que é que isso traz como um fator novo? Eu acho que hoje o divisório primeiro que a velocidade é muito maior. Você não pode estar pensando que globalização nasceu hoje, não. Globalização é um processo. Eu, como presidente ou diretor de um organismo internacional com 70 países, eu vivi globalização por 30 anos, né? Café sempre foi, de uma certa forma, muito global. É erro pensar que com 3 portarias ou mudança de política, porque baixou a tarifa, porque isso e aquilo, que você entrou na era global. Não, você já está muito, muito antes disso. O que é diferente são as percepções de que você tem um papel a jogar nessa economia global. Eu acho que isto, sem dúvida, é fundamental e que o papel de governo e o papel do setor privado tem que ser reanalisado e que eles são específicos de cada região, de cada país. Não existe livro-texto para decidir a fórmula melhor. Você precisa arriscar, estudar a fundo, saber do que está falando, ter equipe, ter poder, ter caneta e ter determinação. Eu acho que isto, o Jaime, com a equipe na qual eu me incluo, nós temos isto, nós temos perfeita clareza de onde queremos chegar. E temos, naturalmente, consciência do risco, consciência das dificuldades, mas não pararemos, não. Secretário, na visão de um conjunto brasileiro, onde apareciam sempre estados fortes, o caso de São Paulo, de Minas Gerais, Rio de Janeiro, mesmo o Rio Grande do Sul, e o Paraná sempre com uma economia complementar, mas agrícola. O senhor vê hoje a possibilidade de crescimento e de o Estado ocupar uma posição mais forte nesse contexto nacional? Eu vejo, porque a diferença fundamental é que hoje a tecnologia e a inteligência, o conhecimento tem um papel muito mais importante do que a localização geográfica. Nos tempos do Ney, ou nos tempos meus de jovem, você teria que lutar muito dinheiro para construir uma economia nova, infraestruturas novas, e você se beneficiava muito da melhor moeda que você tinha, que eram terras férteis. Trazia gente competente, gente inteligente, gente aventureira, que foi a ocupação toda do Paraná. Muito bem, isso chega nas barreiras do Rio Paraná e acaba, não temos mais terras férteis. Não é por aí que podemos continuar ou enfrentar uma concorrência, porque talvez as terras férteis estejam no sul do Tocantins ou no Cerrado, no caso do café, etc. Portanto, nós não temos escolha, nós temos que entrar a adicionar valor de outro tipo. Portanto, nós temos que complementar e utilizar tecnologias que nos permitam definitivamente ocupar uma posição de competição global e também temos que preparar nossos recursos humanos para preencher e responder a esses desafios com currículos que a demanda necessita e não com coisas do passado. Eu tenho na minha secretaria algumas responsabilidades que vão nessa direção. Nós estamos, por determinação do governador e por planos já de vários anos, instaurando uma rede de telemática que vai interligar todas essas universidades e escolas de nível superior ainda nesses meses que vêm. Nós estamos com essa rede ligada para o exterior e não tem no Brasil quem possa fazer uma videoconferência ou trocar dados como nós podemos. Portanto, nós ligamos a fonte de tecnologia, seja no Brasil ou no exterior, ligamos nossa tomada e podemos recolher isso. E eu acho que nesses meses próximos e anos próximos, o Paraná vai responder
claramente por uma política de governo que é moderna, que não é nem de ausência de governo total, nem de presença em coisas que não sejam relevantes, mas de decisões muito bem acertadas sobre qual é o papel do governo para viabilizar esse sonho de levar o Paraná a uma etapa muito mais sofisticada de economia de serviços, de economia de indústrias novas, etc. Tudo pode ser feito. Agradeço, secretário, sua participação conosco. Muito obrigado. Obrigado. Secretário da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná, Alex Beltrão, que foi o nosso convidado de hoje aqui no programa Memória Paranaense. Muito obrigado também a você que acompanhou conosco o nosso programa. Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar.